Olá, meu nome é Lucas Gini e esse é o Freela Podcast, um programa de entrevistas com profissionais autônomas e autônomos. Nesse episódio eu falo com a artista Tatiana Matsumoto. Já que eu que mando, eu posso simplesmente mandar eu ficar de boa e no final eu sofro com todas essas consequências e a culpa é só minha, né? Então... E faço um planejamento da semana, assim, bem sensato para minha realidade. E funciona. Não fico me penalizando quando eu não consigo cumprir algumas atividades, sabe? Então, essa batalha eterna entre fazer um negócio, amar num dia, odiar no outro, buscar evoluir, saber onde tá errando, saber quem pode te ajudar nessa. Oi, Tati. Oi, Gini, tudo bom? Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Queria agradecer aí por ter aceitado esse convite da entrevista. Eu que agradeço. Fiquei super feliz quando você entrou em contato. Fiquei, nossa, acho que eu fiz alguma coisa boa nessa vida, hein? Finalmente. Lógico, pô. Queria começar te perguntando como que você virou freela, então. Bom, vamos lá. Para quem não sabe, eu sou farmacêutica de formação. Estudei, fiz faculdade, trabalhei um tempo, durante uns 4, 5 anos em indústria farmacêutica. E sempre tive a arte, letras, artes assim, visuais como hobby. Mas como as pessoas falavam, arte não dá dinheiro nem nada, eu não levei isso como profissão. E resolvi ir para a área da saúde mesmo, porque é uma coisa que eu gostava também. Só que, bom, eu nunca deixei essa parte de arte de lado. E eu, sempre que tinha curso, eu tentava me enfiar nessas coisas para, assim, como um hobby mesmo. Então, em 2014, eu fiz um workshop de lettering. Eu achava que era de tipografia, eu amava, assim, entender a anatomia das letras e tudo mais, mesmo que eu não soubesse exatamente o que era, para que servia, eu só gostava e resolvi fazer esse workshop. E aí foi meu primeiro contato com lettering, gostei, só que eu não imaginava que isso era uma profissão, sabe? Para mim era só hobby, letrinhas bonitas. Isso ficou como hobby durante uns 2, 3 anos, mais ou menos. Enquanto isso, eu trabalhava na indústria farmacêutica. Aí, acho que no final de 2016, eu estava estagiando numa empresa e não surgiu uma vaga de efetiva para mim. E eu, assim, não queria também pegar qualquer coisa para fazer, né? Eu fico muito entediada com rotina, com coisas assim que acho que não estimulam muito a minha criatividade e tudo mais. E falar, quer saber? Acho que agora é a hora. Eu vou ver o que dá isso. Então, no finalzinho de 2016, um amigo, ele falou assim, Tati, vai ter um amigo secreto da minha família e eu vi que você faz essas artes aí. Você não quer fazer um quadro para dar de presente para minha prima, que é o amigo secreto? Eu falei, pode ser, né? Quanto você cobra? Aí eu vi uns quadros na Tokstok, assim. Vou cobrar mais ou menos esse preço. Aí eu fiz para ele e, num boca a boca, assim, várias pessoas da empresa também começaram a me pedir. Eu falei, olha, tem um mercado nisso. E quando eu percebi que eu ganhei mais vendendo quadrinho do que como estagiária, eu falei, bom, acho que pode ser que role, né? Vamos ver. Então, em 2017, eu já comecei meio que querendo seguir nessa área. Sem experiência mesmo, mas eu sabia que precisava estudar. Então, corri atrás de curso, fui estudar quem eram as referências no mercado, quais eram os cursos mais importantes da área e tudo mais. E acho que foi assim que começou a minha vida de freela mesmo. Foi de estagiária não efetivada para vamos ver o que vai dar isso aí. E uma mudança de área bem grande, né? Enquanto eu estava na indústria, né, assim, a parte que eu mais gostava do meu trabalho era fazer PowerPoint. Adorava quando a chefe falava assim, Tati, você que é boa nisso? Isso é uma coisa que eu ficava muito feliz, que as pessoas dentro da farmácia reconheciam isso, né? Esse meu lado mais de criação, um pouco mais voltado para o design e tudo mais, apesar de eu não ser nada, né, tipo, não ter formação em design, mas dessa parte mais estética. Então, era muito recorrente que as pessoas me pediam para fazer apresentação de PowerPoint, para dar um jeito nos gráficos do Excel, para ficar mais bonito para apresentação. Eu meio que era equipe de marketing dentro da minha equipe, parte de criação de material.
Entendi. E aí, esses primeiros clientes surgiram meio por acaso, e daí pra frente, como que você foi estruturando pra começar a correr atrás, assim? Meus primeiros clientes foram os meus amigos da empresa mesmo. No boca a boca, um que viu um quadrinho falou: ah, vou dar um pro meu marido, vou dar um pra minha amiga. Então, meus primeiros clientes, assim, raízes, né, foram os meus amigos da empresa. Acho que todo mundo começa assim, né? O meu primeiro cliente grande, que, assim, meu sonho, quando eu comecei a me aventurar no lettering, era fazer parede. Acho que é o sonho de todo bebezinho do lettering. Tipo, ai, quero fazer parede, quero fazer muro, quero rabiscar o giz aqui. E aí era uma meta que eu tinha colocado. Para isso, eu sabia que precisava estudar algumas técnicas, não é simplesmente eu chegar lá e falar, ah, vou fazer aqui uma arte para você. Eu precisava entender, assim, o mínimo do material, como conversar com o cliente, precificação, né? Tipo, saber quanto o pessoal cobra no mercado por uma questão não do tipo assim, eu sei que eu tô começando, mas ao mesmo tempo eu não queria desvalorizar o mercado, já chegando assim, sabe? Tipo, ah, eu não sei muito, por isso meu trabalho não vale, não é bem assim, né? Então eu tive uma fase aí de acho que uns 2 meses que eu fiquei só estudando um pouco de como as coisas funcionavam. E aí ia fazendo meus letterings no papel mesmo e postando no Instagram. Meu primeiro cliente grande foi uma hamburgueria em São Paulo. Eles estavam começando um negócio e o dono dessa hamburgueria é namorado de uma amiga minha, que trabalhou comigo na empresa. E ele estava procurando alguém que fizesse. Ela falou assim: ah, eu tenho uma amiga que faz, não sei se ela já fez isso, de fazer na parede mesmo, mas você pode conversar com ela. E aí ele conversou, chegou e falou assim: ah, Tati, tô com uma ideia de fazer isso, 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 o que você acha, quanto você cobra? E assim, não falei que eu nunca tinha feito nada do tipo, né? Eu falei assim: olha, vai ser um desafio, porque não tenho tanta experiência nisso, mas né, se você confiar em mim, vamos que vamos. E é engraçado que é um dos trabalhos que, assim, eu tenho maior carinho. Vários trabalhos hoje eu mudaria algumas coisas, mas nesse, assim, eu acho que é um carinho tão grande por ser primeiro, por ter tido essa confiança, e eles ainda me pedem coisa, né? Assim, é bem especial. E a partir desse vieram outros, porque eu comecei a ganhar portfólio. E vai seguindo, assim. Acho que esse daí foi em 2017. É legal que você comentou que ficou um tempo estudando a área e tal, porque eu acho que para quem vem do design já é meio natural entender que você tem que construir um portfólio. De alguma maneira isso tá meio intrínseco assim na área, mas para você não era uma coisa tão óbvia, imagino, né? Óbvio, óbvio não era, mas eu acho que eu sempre gostei muito de ler sobre mercado, negócios e economia e todos os assuntos. Então, não era óbvio, mas eu acho que eu tinha uma noção, sabe? Eu também, aquela coisa, eu morro de medo de começar sendo queimada na comunidade, né? De chegar toda errada. Então, eu queria fazer certinho. E a gente faz certinho estudando um pouco antes de sair fazendo a louca, né? E aí você comentou também de duas áreas mais ou menos dentro do que você faz, que seria os quadrinhos e as paredes. E aí, hoje em dia, continua focado nesses dois? Ampliou para mais coisas? Como é que é? No começo meu ganha-pão era quadrinho. Aí fui pegando assim uns trabalhos maiores de parede, que é uma coisa que eu ainda gosto de fazer, então eu continuo, assim, não penso em parar tão cedo. Mas hoje os quadrinhos, eles, sei lá, não me atraem tanto. Eles não têm um retorno financeiro tão bom, porque o tempo que eu gasto fazendo uma arte para um quadrinho, uma parede, às vezes é o mesmo tempo, e o retorno financeiro que eu tenho em um e no outro, sabe? Geralmente não compensa, porque você não consegue precificar um quadrinho como você precifica uma parede, né? Apesar de o quadrinho poder ter um valor maior por ser uma obra que você possa vender no futuro, assim, pensando como uma artista plástica, né? Eu vejo que alguns artistas que são muralistas e fazem telas, eles fazem essa conta, que uma parede, por estar lá, por ser fixa, ela não pode meio que ser vendida, então, teoricamente, ela tem menos, um quadro, assim, tem mais valor do que uma parede.
Mas na nossa área, assim, de lettering, eu vejo que é um pouco ao contrário. Então, eu decidi que não faço quadrinhos, assim, pelo menos eu não deixo aberto para encomenda. Faço em casos muito particulares, quando, sei lá, é uma amiga que tá casando, que, sei lá, caso extremo, assim, prova de amizade. Entendi. Nossa, eu nem nunca soube dessa lógica, assim. Acho que, tipo, pra mim sempre foi tão claro, por estar meio que mais nessa área de lettering e tal, que uma parede vale mais, que eu nem sabia disso que você falou do quadro, mas faz todo sentido. É que eu converso bastante com os artistas visuais e eu sei mais ou menos quanto eles cobram, eu fico de olho, né? Tipo, ter uma noção do valor de mercado da galera e tudo mais. E faz muito sentido que um quadro ele se valoriza ao longo do tempo, claro, com a credibilidade do artista e tudo mais. Enquanto que um muro ele tá lá, né? Então, acho bem louco isso. E aí você chegou a comentar já até quando você estava falando em como você se tornou freela, que você não gosta muito de rotina, que você tende a ficar meio sem estímulo, né? E como que você lida para organizar então o dia a dia de trabalho hoje? Ah, boa. Eu não gostava da rotina aquela rotina obrigatória, sabe? Tipo, eu preciso acordar tal hora para estar no trabalho tal hora. Aquela coisa de se você não fizer exatamente daquela forma, você não tá fazendo certo, mesmo que você esteja. Então, assim, você precisa entrar às 8 e sair às 5. Se você entra mais tarde, você é preguiçoso. Se você sai mais cedo, você tá desmotivado, sabe? Então você tem que provar o seu trabalho em dobro só pela aprovação das pessoas. Então aquela rotina de ter que cumprir um cronograma que não fazia sentido para mim era muito desgastante. E eu moro longe, né, das coisas. Eu moro na zona leste de São Paulo e eu trabalhava na zona oeste. Então eu gastava pelo menos 4 horas no trânsito todo dia, 2 horas para ir, 2 para voltar. E às vezes eu não tinha nada para fazer no trabalho, porque todos os projetos estavam com outras pessoas. Às vezes eu tinha que trabalhar 12 horas, mas não podia ficar muito tempo porque ia parecer que eu não estava dando conta do serviço, mas era aquela coisa de projeto, né? Não era necessariamente de eficiência, de, assim, é culpa de alguém, né? Então, aquilo, de certa forma, me desgastava. A rotina de uma empresa me desgastava. Em casa, como freela, eu faço a minha rotina, então eu consigo ajustar com as minhas necessidades, eu que mando, né? Então fica mais fácil. Ou não, né? Já que eu que mando, eu posso simplesmente mandar eu ficar de boa e no final eu sofro com todas essas consequências e a culpa é só minha, né? Então tem o lado bom e o lado ruim de você ser totalmente independente disso. Mas para me organizar, eu de certa forma tive que criar não é uma rotina regrada com horários, mas é tipo uma lista de tarefas, sabe? Que me ajude a manter um pouco a disciplina, o foco nas coisas, porque senão as coisas acabam se perdendo um pouco. Então, eu acostumei a acordar todo dia num horário, faço as minhas coisas com maior calma e faço um planejamento da semana assim bem sensato para minha realidade. E funciona. Não fico me penalizando quando eu não consigo cumprir algumas atividades, sabe? Acho que é isso. Não, entendi, faz sentido. É muito diferente a rotina. Eu acho que tem uma diferença até quando, mesmo que você faça exatamente o mesmo horário de uma empresa, quando não tem a sombra, tipo, o fantasma de uma chefe ou um chefe que tá ali, tipo, será que você tá desmotivado? Será que, sabe, essas coisas que você falou, já fica mais fácil, né? Uhum. Porque você não precisa ficar provando que você está fazendo as coisas, você sabe que você está fazendo, né? E daí a carga mental, a responsabilidade meio que fica um pouco mais leve, sei lá, ou não. Aí eu queria te perguntar também, como é que é a questão da grana para você? Você falou bastante de estudar o preço de outros artistas e conversar com as pessoas da área e tal, mas queria até também saber de uma perspectiva de talvez você tivesse uma expectativa de ter uma coisa bem mais estável na área de farmácia e aí passou para uma área artística e como freelancer que não tem muito regra, assim, né? Não tem muito como prever a longo prazo, digamos.
Nossa, total. Isso é uma coisa que toda hora, se eu tenho 5 minutos para pensar, essa pergunta aparece: "Será que eu deveria estar no emprego fixo? Será que eu fui muito louca de abandonar a estabilidade da indústria para viver de uma coisa que eu gosto, tudo mais?" Tipo, colocar na balança, valeu a pena? E vale, viu? Mas assim, eu tô falando numa posição de muito privilégio, porque eu moro com os meus pais, não tenho, tipo, várias contas para pagar, eu pago o meu custo de vida. Além disso, eu meio que saí de portas abertas da indústria. Tanto que depois, assim, acho que uns 4 meses que eu tinha saído, já fui chamada para fazer entrevista. Eu fui fazer só para saber se, sei lá, se eu ia passar, se era uma coisa que eu queria. E era para o cargo que eu queria antes, né? Antes de começar a viver da arte, era uma coisa que era meu sonho. E eu saí da entrevista e falei, cara, não é o dinheiro, sabe? Eu posso estar muito louca agora, mas nesse momento não é isso que eu quero. Se eu tenho a chance de fazer, de tentar, acho que é agora. Mas eu preciso ser coerente com as minhas escolhas, né? Não posso aproveitar, tipo, moro com os meus pais, então tudo bem se eu não ganhar dinheiro amanhã. Não tá tudo bem. Aí então eu comecei a estudar um pouco mais sobre economia, mas não tipo para investimento, mas uma economia básica mesmo, do tipo, sempre fui organizada nas planilhas de colocar os meus custos no papel, mas depois que eu virei freela, o negócio ficou mais intenso mesmo. Hoje eu calculo o meu custo do tipo no centavo. Eu sei quanto eu gasto em cada coisa da minha vida. Sei quanto entra, sei quanto sai. Na hora de declarar imposto de renda é a coisa mais simples, porque tá tudo bonitinho lá na planilha. E só assim que eu me sinto segura, né? Tipo, claro, ter trabalho recorrente, assim, também me dá um pouco mais de segurança, mas ter uma organização financeira acho que é a parte mais importante para mim, porque já conversei com algumas pessoas que até que ganham bastante dinheiro, mas elas não sabem para onde vai, sabe? Então, isso é bem complicado. Eu adotei assim uma técnica que até dou de dica para algumas pessoas que vêm me perguntar como eu me organizo, que antes eu ganhava um salário, então eu sabia quanto eu ia ganhar por mês. E daí, na hora de pagar o cartão, tá bom, deu tanto, mês que vem entra tanto, isso menos isso, daí isso sobra isso. Só que como freela, você não sabe, né, quanto vai entrar e tudo mais. Você sabe quanto vai sair porque você tá gastando, aparecendo lá na sua conta. Mas você não sabe quanto você vai ganhar no próximo mês, nos próximos meses e quais são os imprevistos por aí. Então, ao invés de calcular quanto eu ganhava por mês, eu calculo hoje quanto eu ganho por ano. Que acho que é como os gringos, né, os americanos, assim, eles costumam calcular o salário deles. E para mim faz muito sentido, porque acho que até o pessoal comentou nas outras entrevistas do podcast que eu ouvi, da sazonalidade, né? Que alguns meses são bem intensos, outros são super fracos. Então, desses anos que eu estou trabalhando como artista, eu percebi que janeiro e fevereiro são péssimos, porque o pessoal acabou de voltar de férias, tem carnaval, sabe? O pessoal não vai gastar. Então, são meses que eu sei que eu não vou receber tanto. Aí eu costumo meio que fazer renda nos meses anteriores para aguentar esses meses de baixa. E no final do ano, meio que eu tenho mais ou menos uma média de quanto eu ganhei por mês, só que isso não necessariamente reflete o meu mês, sabe? Calcular o meu custo de vida por ano e colocar tudo na planilha é a forma que eu me sinto super segura de viver assim, não ganhando um salário fixo. E aí, tem algum gasto fixo relacionado à área, assim? Por exemplo, você trabalha de casa ou você tem algum estúdio que você aluga, coisa assim? Eu tenho estúdio, eu trabalho de casa e tenho estúdio, só que o estúdio fica no quintal da minha casa. E foi a melhor coisa que já aconteceu. É um xodozinho meu. O estúdio é uma conquista. Quando eu comecei a pegar uns trabalhos maiores, às vezes vinha encomenda de tela, com lettering mesmo. E eu fazia tudo no meu quarto. Só que eu sou meio bagunceira, né? Tipo, né? Não é bagunceira de deixar as coisas jogadas, mas eu sou desapegada com, tipo, tinta no chão, tinta na roupa. Então, era muito comum que no final do dia
meu lençol estava todo sujo de tinta acrílica, as minhas roupas. E aí a minha mãe falava assim: "Filha, pelo amor de Deus, né, não pode viver no meio dessa bagunça". Falei: "Ah, vou fazer o quê? Quer que eu pinte na cozinha? Quer que eu pinte no meio da sala?". Ela: "Não, você pode pintar no quintal". Eu falei: "Mas não posso deixar a tela no quintal". "Ah, então a gente vai ter que arranjar um espaço para você". Eu falei: "A gente podia construir, né, então, já que você jogou essa ideia aí, vou fazer aqui um esboço e a gente constrói, pode ser?". Aí ela: "Tá bom, vai, vamos ver". E aí nasceu o estúdio. Eu planejei ele assim, zero apoio de arquiteto, então tem várias falhas que socorro, mas ele é um espacinho que eu amo demais. Então, na verdade, tipo, teve um investimento, mas não é um investimento mensal, né? Não, tenho zero custo de aluguel, nem nada. Eu moro com os meus pais, estudo na minha casa, então nem com deslocamento eu gasto. Justo. E aí, queria saber se você tem planos de carreira, seja de curto ou de longo prazo, se tem áreas que você quer atuar mais, ou se tem coisas que já não fazem tanto sentido, enfim. Acho que do que você comentou, bastante coisa já foi mudando e queria saber se você tem ideias para o futuro, assim. Deixa eu pensar. Tem alguns sonhos, né, tipo, dentro da parte de letra, em caligrafia, que são certificados. Quero muito ganhar alguns certificados, estou estudando, treinando bastante para isso, mas eu vejo que ainda está meio longe, sabe? É estranho. Faz 3 anos que eu estou nessa, apesar de já ver uma evolução bem grande no meu trabalho, eu ainda acho que está bem longe. Então eu coloco isso ainda como uma meta para mim de alcançar essas certificações como, sei lá, satisfação pessoal mesmo, porque eu vejo que os clientes mesmo, eles não ligam para isso, sabe? Se você tem ou não um prêmio ou quem te endossa nessa, né? Para ganhar dinheiro, acho que isso não faz tanta diferença, é mais por uma questão minha. Então, na parte de letra e caligrafia, a principal é essa. Eu ia até comentar que o Guilherme Menga, que até eu entrevistei aqui já também, sempre fala da curva de aprendizado de caligrafia, que é muito acentuada no começo e que depois é muito difícil sentir evolução, né? É porque a gente começa a mudar o olhar e a gente vai ficando cada vez mais crítico com as coisas. E a síndrome da impostora bate toda hora, né? Às vezes você tá lá, super criativo, fazendo negócio, tá gostando, no dia seguinte você já odeia o negócio. Fala, meu Deus, como as pessoas gostam disso que eu tô fazendo. Eu não sirvo pra nada. Deveria voltar a fazer outra coisa, sei lá. É difícil, mas é bom também, porque esse olhar crítico significa uma evolução, né? Se você gosta também de tudo que você faz, eu acho que no final isso não te diz muita coisa, né? Você sempre tem alguma coisa para melhorar. Então, essa batalha eterna entre fazer um negócio, amar num dia, odiar no outro, buscar evoluir, saber onde está errando, saber quem pode te ajudar nessa. A jornada da artista é complicada. E aí eu te interrompi, mais ou menos, não sei se você ia falar de algum outro plano. Eu quero fazer 1000 workshops ainda com os professores tipo Kim Barber e tals, né? Que eu só fiz workshop nacional por enquanto. E eu tenho vontade de estudar fora, de fazer uns cursos bons assim, mais especializados. Mas eu acho que ainda falta um pouco de arroz e feijão. Então, por enquanto, e dinheiro, né? Agora tá meio difícil de sair para fazer curso. Mas é uma meta também que eu tenho para satisfação pessoal mesmo, porque é o que eu falei, no final das contas, para a finalidade do cliente, isso não conta tanto. Eu sinto que às vezes a gente tem a satisfação pessoal e tem muito o endosso ou o bem-estar de não impressionar, mas, tipo, satisfazer as outras pessoas da comunidade que fazem a mesma coisa, né? É, É meio que, eu tô num nível bom, tal e tal pessoa acha que eu estou num nível bom, sabe? Isso mais do que um cliente ou outro especificamente achar erros ou tal, porque dificilmente você vai ter um cliente que seja tão exigente quanto você mesmo, né, nessas áreas. sim, nossa, ainda bem que você falou isso, que é um negócio que a gente tinha comentado com os amigos que eu acho meio bobinho, mas é muito importante para mim. Uma coisa que me deixa muito feliz é admirar uma pessoa e ser admirada de volta, sabe? Uhum.
Tipo, você é muito fã de um artista e esse artista vira pra você e fala: "Você faz um negócio legal?". Nossa, isso pra mim é um sonho. E já aconteceram algumas vezes, não vou citar nomes, né, porque não quero parecer a louca, mas me deixa muito feliz quando uma pessoa que eu admiro me admira de volta. Tipo, não no mesmo nível, claro, mas, sabe, dá uma pontinha de esperança. Sim, sim, acho que isso é um combustível bom pra qualquer um, assim. E também é o sinal de que você tá fazendo a coisa certa, né. Total. E aí queria também perguntar se tem alguma história específica que foi interessante, assim, alguma coisa que marcou. Você até contou que o primeiro trabalho foi muito especial, porque você estava mudando de área e tal. Ixi. Eu sempre quando as pessoas me perguntam histórias, eu quero contar uma história engraçada, mas eu não tenho uma história, assim, vexatória nem nada, mas Se não tiver, tá tudo bem também, não tem problema nenhum. não é uma história, mas é um fato, né, que é o meu estúdio. Acho que foi um grande marco para mim, porque é um espaço que eu gosto muito, que as pessoas que olham, acompanham pelo Instagram, se apaixonam comigo todos os dias. Toda vez que eu posto foto, vídeo, o pessoal fala: "Nossa, que lindo, que paz", e é realmente isso mesmo. Foi uma coisa que eu nunca imaginei ter, mas que hoje eu não imagino como seria a minha vida se eu não tivesse, sabe. E foi a vida de frila que tornou isso possível, esse espacinho todo acolhedor e que me possibilita criar as coisas sem levar bronca, porque eu tô estragando os lençóis da casa. Cara, eu não perguntei mais ou menos que idade você tinha quando rolou isso do estágio e tudo mais? Tá, ó, eu tenho hoje 28 anos. O estágio, eu saí da empresa com uns 20, putz, espera, não consigo fazer conta agora de cabeça, assim, mas eu saí em 2000 e... O pessoal pega a caneta e faz conta comigo. Eu saí em 2016, final de 2016, 4 anos atrás, né? Então eu tinha 24. Gente, 24 aninhos. Eu perguntei mais porque eu fiquei pensando como é que foi também essa relação com teus pais, né? Já que você mora com eles e aí depende muito da família como ela vai enxergar isso, né? Tipo, uma mudança de área grande e aí a questão do estúdio também tem muito a ver com o espaço que eles moram e tudo mais. Então, foi tranquila essa relação? Foi, olha, eu esperava que eu tivesse que argumentar bastante, sabe? De ter que convencer eles, tipo, não, eu não tô sendo louca, eu tô fazendo uma coisa, assim, planejada, eu tenho uma estratégia. Mas eu cheguei assim, meu pai ele é super de boa, né? Eu falo pra ele assim, pai, eu vou vender meus desenhos na orla da praia. Ele, ah, tá bom, filha, precisa de carona? Super de boa. Minha mãe ela é um pouquinho mais preocupada com essas coisas. Então, fui conversar com ela e falei assim: mãe, seguinte, vamos avaliar a situação como ela está hoje. Eu acabei de terminar um estágio, não fui efetivada, eu tenho duas opções. Eu posso procurar um outro estágio, aliás, né, eu já ia me formar, então eu posso procurar um emprego fixo nessa área, ou eu posso viver da arte. Eu quero tentar viver do lettering. O meu plano é, eu vou fazer isso durante 4 meses. Se em 4 meses eu não tiver nenhum retorno, se eu estiver totalmente infeliz com isso, eu começo a mandar currículo. Eu vou fazer o possível para, tipo, voltar a trabalhar. Eu não vou ficar à toa esperando as coisas acontecerem simplesmente. Então, em qualquer um dos cenários, eu vou atrás do que for preciso, né? E daí eu mostrei para ela o meu plano. Falei, ó, é esse, o cronograma é esse, faz sentido? Ela, não, tá bom, filha. Então eu só quero, na verdade, que você, assim, seja feliz, né? Porque ela trabalha bastante, então ela sabe como é você trabalhar num negócio que às vezes mais te consome do que, sei lá, te dá um prazer, uma satisfação pessoal. Então ela foi muito compreensiva nesse sentido, que até me assustou. Eu falei, ah, tá bom, né? Então tá. E também pelo meu histórico. Eu falei, ó, eu tô aqui entregando meu diploma, tá aqui, eu me formei, sabe? Eu cumpri a minha parte. Agora eu vou fazer uma coisa que pode parecer um pouco arbitrária, mas faz muito sentido para mim e seria muito importante também que vocês me apoiassem nessa. E eles foram super, tipo, não, tá bom, filha. Vai dar tudo certo, confiamos em você, você é muito. E a única coisa que ela falou assim: não para de estudar, é só isso que eu te peço para qualquer coisa que você for fazer na vida.
A única coisa que eu quero é que você continue sempre estudando. Tipo, não é nem assim, especialização, pós-graduação. É do tipo, não para de fazer curso, de ler e tudo mais. Isso pra mim nem foi difícil. Eu gosto, né, de estudar. Então, foi bem sussa nessa parte. Ah, que legal, cara. Isso que você falou de, tipo, entreguei o diploma, fiz a minha parte, é engraçado porque eu já ouvi isso várias vezes, assim. Parece que em vários momentos, várias pessoas diferentes meio que tem essa, tá aqui, eu fiz o básico aqui que foi combinado, e aí agora eu vou tentar do meu jeito. É porque eu entendo, assim, para a geração dos meus pais, ter o diploma era uma garantia de emprego. Pra gente, a gente sabe que não é assim, né? Não basta você ter um diploma, você tem que ter experiência, né? Precisa ter contatos, várias outras habilidades que o diploma não garante, mas para eles era muito importante essa garantia. E tudo bem, né? Não era nenhum sacrifício para mim. Claro, a faculdade não foi a coisa mais fácil, mas não era nada que eu tivesse super infeliz. Eu gostava muito da área da farmácia. Eu entendia a importância de ter uma graduação, né? E, sei lá, eu gosto dessa parte de ter certificados e tudo mais. Tipo, pra mim é um sentimento de concluir um negócio. Comecei e terminei, sabe? Certificado é a prova disso. Me dá uma paz. Então, sim, eu nunca pensei em abandonar a faculdade, mas ter o diploma nas mãos e mostrar para minha mãe e falar assim, ó, tá aqui, né? Sua filha está formada. Se ela for presa, ela vai ter sala especial. Um clássico. Vai dar tudo certo. É para isso, né, que a gente tem diploma. Então, fica tranquila e se as coisas não derem certo, não saírem de acordo com o planejado, nesses 4 meses, sem sofrimento, eu volto para a indústria. Eu gosto também. Então, é isso. Legal. Foi um bom combinado. Por último, então, eu queria te perguntar se você pudesse conversar com você mesma no passado e dar algumas dicas sobre a vida de freela, de autônoma, quais seriam? Agora vai entrar a Tati Tilelê aqui e vai falar assim, gente, autoconhecimento. Mas é real isso, mais do que ficar falando, sei lá, faça contatos, estude, blá, 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 eu acho que você tem que se conhecer acima de tudo, sabe? Porque a gente vê muito, 10 mandamentos do freelancer. O freelancer precisa fazer isso, isso e isso. Para você ter uma rotina boa de home office, você precisa fazer aquilo. E isso não se aplica a todas as pessoas, né? São guias que você tem que, sei lá, saber filtrar e entender se fazem sentido para sua realidade. E o autoconhecimento tá aí para isso. Eu entendia o que eu precisava fazer, por que eu precisava fazer e até onde eu poderia ir com todas as situações que eu encarei, né? Então, para tirar um pouco dessa parte abstrata, a minha rotina. Eu sabia que assim, não fazia mais sentido eu acordar às 5 horas da manhã para começar a trabalhar, como eu fazia antes. Que eu poderia muito bem ter um horário mais flexível, mas sabendo que criava meus horários, eu também precisava ter mais foco nas coisas, ser mais disciplinada. Então, eu fui me ajustando à medida que eu ia me conhecendo, sabe? Sem me cobrar muito pelas coisas que eu não conseguia fazer, que os outros achavam que era importante, sabe? E também de ter noção da minha curva de aprendizagem. Então, ter mais facilidade em algumas coisas do que nas outras. Não adiantava eu ficar frustrada porque no começo eu não conseguia usar cor nas minhas artes. Eu simplesmente não tinha interesse nem de pesquisar sobre isso. Então não adiantava eu ficar brava comigo ou pelo contrário, né? Tipo, aceitar somente que, tá bom, não gosto de cor, nunca vou usar, sabe? Eu sabia que era uma limitação minha, então em algum momento eu falei, não, tá, é uma limitação minha, eu posso superar isso. Vamos ver quais são os mecanismos que eu posso usar para talvez começar a gostar de usar cor, enfim, guiar um pouco melhor o meu trabalho. Mas acho que o autoconhecimento é uma coisa muito importante para artista, principalmente para quem passa muito tempo no Instagram, no Pinterest, sabe? A gente vê as artes das outras pessoas e vê um artista de sucesso e fala, nossa, olha só o que essa pessoa está fazendo. Às vezes é um estilo muito diferente do que a gente gosta de fazer. A gente até admira, mas é diferente do que a gente gosta de fazer. Mas a gente se força porque
parece que é aquilo que faz sucesso. Uhum. Só que aquilo não vai te deixar satisfeito, porque não é uma coisa que tá vindo de você, sabe? É mais um estímulo externo do que vindo do que você realmente quer mostrar pro mundo. E no começo eu me frustrava demais com isso, porque eu queria fazer uma coisa que as pessoas gostassem, sabe? Até hoje, assim, tem um pouco dessa preocupação, mas eu consigo dividir um pouco melhor do que é comercial, do que eu preciso fazer realmente como uma peça mais de design e do que é uma coisa que é minha, que a única intenção é me comunicar, sabe? Colocar as minhas ideias no papel, na tela, de alguma forma me expressar. E só quando eu entendi que eu tinha essas duas, sei lá, personalidades de criação, que eu consegui ficar mais tranquila. Então hoje, nesse período assim, eu tenho dias que, tá, eu acordei a Tati, hoje eu sou a Tati que quer fazer alguma coisa meio instagramável, meio Pinterest, alguma coisa mais comercial, então eu vou trabalhar nisso. Ah, hoje eu só quero, sei lá, sofrer na tela, eu quero jogar tinta no canvas e não importa o que as pessoas vão achar, sabe? Esses dois lados são muito importantes para mim, porque um, de certa forma, me dá mais dinheiro e o outro me dá mais conforto emocional. E esses dois lados, eles convivem muito bem, assim, tipo, dentro de mim, sabe? É bom, é interessante ter esse equilíbrio, né? Acho que, como você falou, indo demais pro lado comercial, você acaba não se encontrando e também tem o limite de ir demais pra uma coisa que não seja vendável, porque aí você não consegue viver disso financeiramente. É, eu vejo que as pessoas se frustram pelos dois lados. Uma pessoa que só faz um trampo comercial, ela fica tipo, putz, tá, eu fiz negócio, mas não gostei, porque não reflete quem eu sou. Eu fiz porque o cliente pediu. E, por outro lado, tem gente que faz negócio super expressivo, sabe? Aquela coisa poética, só que as pessoas não entendem, porque não conecta, não chega. E aí a pessoa fica frustrada porque putz, será que não tá bom? O que eu sinto não é legal porque ninguém aprovou? É complicado essa parte. É o que você falou, tem que saber equilibrar muito bem. Legal, Tati, acho que é isso. Queria te agradecer de novo por ter dado um tempo aí no meio da rotina pra conversar. Ah, eu que agradeço. Nossa, desculpa se ficou confuso aí, se eu falei alguma besteira. Não, fica tranquilo. E obrigada, muito obrigada pelo convite. Fiquei feliz de verdade com a oportunidade. E espero que, sei lá, a mensagem, alguma coisa que eu falei faça sentido de forma positiva para alguém, sabe? Demais. A gente se fala então, Tati. Um beijo. Um beijo.